Boa noite. Começa agora o programa Parlamento. Espero que vocês aí em casa estejam todos bem motivados, porque hoje teremos um debate com um tema bastante pertinente e você aí em casa não pode perder por esperar, porque o assunto realmente é do teu interesse, é do meu interesse, é do interesse e você, do outro lado, vai poder contribuir, isso é, acrescentando mais informações, deixando algumas perguntas que no decorrer do programa vamos aqui responder todas as perguntas e esclarecer as vossas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre a fuga do capital humano. Mas antes de irmos diretamente sobre o tema, eu aproveito em dizer-vos para seguir o nosso canal no YouTube, que é Home Life TV, e no Facebook Home Life. Se não é inscrito, aproveita, vá lá, se inscreva, deixe um gosto, um comentáriozinho, siga o nosso canal, partilha com familiares, amigos e vizinhos, para que todos possam também ir no nosso programa e deixar aqui os seus comentários. A minha convidada já está aqui em estúdio e bem confortável, eu vou apresentar ela. Ela é a doutora Maria Ngana, que por sinal é jurista. Olá, boa noite. Olá, boa noite, minha chara Maria, como é que estás? Eu estou ótima, é minha chora. Também estou bem. Graças a Deus. Vocês não sabem como é tão bom ter uma mentira. É muito bom, mas pronto. Então, por ela ser minha xará, vai ficar tudo entre família. Como vai ficar tudo entre família, vamos ao que realmente interessa. A nossa deputada Maria Ngana, ela vai dar o seu contributo concernente ao tema. Então, você em casa, prepara uma folha, a tua esferográfica, para poder fazer os apontamentos. Senhora jurista Maria Ngana. Como está a minha pedir? Eu estou ótima, nós vamos dar sequência. Antes de eu continuar, vocês podem aproveitar e partilhar a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso e também acompanhar o programa e deixar aqui o seu parecer. Como eu havia mencionado, nós vamos falar sobre a fuga de capital humano em Angola, que tem sido o quê? Que é a emigração de massa de profissionais qualificados, médicos, engenheiros, técnicos e outros jovens formados que abandonam o país, não é, em busca de melhor salário, melhores condições de vida e não só. Então, hoje a doutora Maria vai frisar sobre esse ponto, sobre jovens que abandonam o nosso país e nos deixam à mercê. O nosso país também precisa desses jovens aqui presente. Eles vão lá fora prestar serviços e como é que fica aqui o país? Fica em uma situação bastante complicada. Mas a doutora Maria, a nossa jurista, vai abordar melhor sobre o assunto. Muito boa noite a todo mundo aí em casa. Como já fez muito bem a brilhante apresentação a minha querida Xará, o tema é sobre fuga de capital humano. Eu acho que é importante pontuar, não é, aquilo que é efetivamente capital humano. E capital humano é pessoal qualificado. É um ser humano, um indivíduo em sociedade que tem alguma qualificação para servir à sociedade. E nesta senda, a fuga de capital humano em Angola é de veras preocupante. Seja pelas razões que forem, como citou previamente a minha xará, estamos a falar de jovens, então é muito mais preocupante ainda, porque os jovens são a força motriz de qualquer sociedade. Bom, concernente a este ponto, eu acredito que é importante, já pontualizando aquilo que é capital humano, é importante desbruçar sobre os principais motivos que levam então a juventude, não é, a sair do país. E falando com alguns jovens sobre os temas, eles dizem que é por falta de condições de empregabilidade, algumas condições salariais, em suma são condições de subsistência, não obstante aqueles que têm ambições pessoais de viver fora ou de eventualmente conquistar outros patamares a nível internacional. Mas até que ponto estas ambições pessoais e até as condições não é, são implicantes na nossa responsabilidade social enquanto patriotas e nacionalistas. Nacionalistas. É importante entender que nós precisamos de olhar para a nossa nação como um bem comum, um bem a ser cuidado. E Angola precisa efetivamente de cérebros. Quando nós olhamos para a fuga de capital humano, e em palavras melhores dizer, aqui quando olhamos para o fluxo de jovens que migra durante os últimos 2-3 anos, nós vemos que nós estamos a perder cérebros, nós estamos a oferecer cérebros ao exterior e Angola precisa desses cérebros. Lembrar que o nosso país há pouco menos de 30 anos tem paz e há pouco menos de 50 terá
pronto, independência e, portanto, uma república como tal. Então nós somos um país relativamente novo, nós somos jovens enquanto país. Então é importante que nós, assim como os nossos jovens senhores, nossos papás, nossos avós lutaram com a katana e deram o seu contributo, nós também devemos pegar nos livros, pegar na nossa educação, no nosso cérebro, nossa intelectualidade e naquilo que temos para oferecer enquanto jovens angolanos e oferecer ao nosso país. E quando nós saímos, não é, do nosso país imigrando e sem qualquer perspectiva de volta, muitas vezes até com alguma perspectiva de volta, mas deslumbrando, ludibriados com as condições da Europa e de outros continentes, ficamos sem lembrar que nós temos aqui uma terra por servir. Eu me pergunto então, com quem é que ficará Angola? Se os jovens não têm essa responsabilidade, esse amor patriótico e nacionalista por Angola, me pergunto quem é que vai cuidar de Angola. Então a Fuga do Capital Humano, não só obstante ouvir, efetivamente validar, respeitar, não é? E pronto, trazer aqui um senso de que queremos resolver todas aquelas questões, preocupações dos jovens relativamente às políticas de empregabilidade, condições salariais e possíveis condições de subsistência em Angola. Queremos também lembrar-lhes que vocês não podem simplesmente sair, vocês têm responsabilidades patrióticas, vocês são cidadãos de um país, portanto estão vinculados legalmente a este país e nesta senda devem efetivamente cumprir com as suas obrigações, porque ter o passaporte preto que diz República de Angola é um vínculo legal com um país, ok? O BI número XXX, passaporte preto República de Angola é um vínculo legal que vocês têm com o Estado angolano, portanto vocês devem servir efetivamente a esse Estado. Então nós temos que olhar para a fuga dos jovens de cérebros e portanto fuga de capital humano como algo a ser combatido quando não feito da forma de vida. E a forma de vida é, por exemplo, o nosso INAB, muitos conhecem, que é o nosso instituto que apoia efetivamente, né, a gestão da educação neste país, oferece bolsas externas, mas tem a prerrogativa de que quando se regressa, se integra essas pessoas na função pública, fiquem a servir o país. Então tu que queres sair do país, não sou contra emigrar é um fato social, acontece, não vamos ter como parar, mas vá com a responsabilidade de que aonde você estiver, você é angolano e tens como pátria Angola. Então, aonde você estiver, você deve servir Angola. E se você puder retomar Angola e servir aqui, melhor, porque estamos mesmo a precisar de jovens que cá fiquem com amor patriótico e que cá sirvam a nossa comunidade angolana. Pronto, a nossa deputada disse, e muito bem dito. Então, obviamente que vocês aí, juventude em casa, que estão a pensar, não é, em emigrar, devem repensar, porque Angola também precisa de vocês, precisam dos vossos trabalhos, uma vez que vocês formaram-se aqui, não podem abandonar o país assim, a mercê fica complicado. Porque vocês se formaram que é para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Agora, uma vez a nossa juventude está a formar-se, então logo termina a formação, que é emigrar. Como é que fica o país aqui? Fica meio complicado. Tudo bem que estamos à procura de melhores condições de vida e não só. Mas aqui o país também precisa. Por quê? Porque a juventude é a força motriz. Então se a juventude vai preferir emigrar, agora como é que o país vai disponibilizar serviços de qualidade? Como é que vai disponibilizar bons trabalhos se os tais profissionais qualificados estão a ausentar-se? Fica meio complicado. É verdade, e eu penso também que é importante que nós não nos envergonhemos, ok? Precisamos de ter essa noção, porque quais são os métodos que se usa para sair do país? Nós não temos aqui uma fronteira com Portugal que possa ser atravessada, ou com a Europa, não é? Mas nós temos aqui se calhar outros métodos que são intrínsecos aos jovens, métodos que os jovens tentam acessar para sair do país. Eu penso que um destes são as tais ditas agências de viagem. Okay. Nos últimos 2 anos em Angola surgiu uma onda de agências de viagem, não sei com que legalização, não sei com que link ou networking que fizeram dentro das embaixadas, ok? que agora todo mundo quer tirar passaporte, tirar um visto de não sei o quê, e muitas vezes esta maneira de acessar os outros países não é a mais viável, não só pelas inúmeras burlas que nós temos visto acontecer, mas também porque nós quando estamos a viajar precisamos de ter aqui atenção as nuances de se tirar um visto, o tipo de visto, o visto estudante tem as nuances de visto estudante e muitos jovens imigram com o visto de turismo, depois estando lá por ser CPLP, não é? Vou falar mais de Portugal, de CPLP porque é o mais frequente aqui em Angola, Portugal querem pedir a residência e querem ficar lá, isto não é bom, nós não queremos ser desoladores dos pais dos outros.
ok? Nós em Angola nós queremos organizar o nosso país, nós não queremos ficar aí andar pelo mundo como quem não tem ambição com nada. Então quando os jovens vão de forma desordeira para outros países, é vergonhoso para Angola. E por favor, jovens, não me envergonhem, eu sou angolana com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ser angolana e jovem angolana. Então precisamos de ter esta mentalidade de não envergonhar o nosso país. Isso me faz recordar uma coisa, Maria, minha xarada. Eu vi no Angola Depressão, é uma página do Memes, que ele disse assim, um jovem, estava a jogar futebol com um brasileiro, me ganhou 10-0, falei que sou moçambicano, não consigo ganhar Angola. E os jovens... Até ele teve a consciência. Exatamente. E os jovens devem ter a ideia de que não importa onde estejam, não envergonhem Angola. Lembrem-se sempre que vocês são Angola, vocês são embaixadores de Angola. O Estado angolano pode não vos pagar, ok? Mas vocês são embaixadores de Angola. Então, onde vocês estiverem, vocês têm que vestir essa camisa, ok? E depois também há uma questão que é intrínseca à imigração, que é a destruição de famílias, que é a separação de famílias. E isto aqui é de extrema importância que se fale sobre, porque esta questão da fuga de capital humano, né? Depois vai separando muitas famílias. O pai está em Luanda, não é? E depois a mãe está no exterior, e depois em um ano o pai está com uma namorada, em um ano a mãe está com um namorado lá, e a família se desfez. E depois o que acontece? Os filhos estão a estudar em melhores condições, mas não têm o pai em casa. E eu não sei, mas digam vocês nos comentários, o que vocês acham? Preferem ter o pai em casa ou estudar numa escola de elite? Porque há coisas que não têm preço. Acordar e ver o teu pai em casa, a parceira está aí mesmo, chegou, os ralhetes, isso forja o indivíduo como tal. Então, a fuga de capital humano vai separar famílias angolanas. E acredito que nós todos temos pelo menos um familiar que está com a família, a mulher está lá em Portugal e estamos aqui. Para que isso? Será que há alguma necessidade disto? Ok? E vai fragilizando famílias, desestruturando famílias. E numa conversa antes do nosso programa, falávamos um bocadinho e teve aqui um jovem que abordou e trouxe uma frase bastante interessante, que foi: pobreza não é nascer pobre. E quando falamos pobre, falamos de falta de dinheiro, não é? Sim. Mas é efetivamente nascer numa família desestruturada. Ou seja, a pobreza não é uma família pobre destruída de dinheiro, mas é uma família desestruturada. E eu acredito que há a fuga de capital humano, como tal, ela vai desestruturando famílias em Angola. E isto é uma ameaça, um núcleo essencial e institucional da sociedade. Portanto, deve ser combatido nestes termos. Penso que deve ser assim. Pronto, em tempos ouvi relatos de um jovem. Ele disse o seguinte: eu jamais haveria de pagar a minha esposa e mandar para fora e eu ficar aqui. Isso não existe. Ele disse o seguinte: eu faço assim, como a questão é a formação dos nossos filhos, eu mando as crianças Portugal ou França e eu e a minha esposa ficamos aqui. Porque se a minha esposa estiver lá e eu aqui, fica complicado. Realmente a família vai se desestruturar. Por quê? Porque lá ela vai precisar de ter um parceiro e obviamente que ele aqui também vai precisar. E ele até teve a capacidade de analisar a situação e mandar as crianças e não a esposa. Porque pelo menos eu sei, eu vou mandar o meu filho, eu sei que cedo ou tarde ele vai regressar. Mesmo que não regressar, ele vai formar família, mas vai ficar com a família dele lá e completa. Diferente do que muitos jovens têm feito atualmente. E é mesmo muito complicada essa situação, então precisamos de nos rever e saber o que é que realmente a gente quer. Ok, todo mundo quer conhecer a Europa. Conhecer até pode-se conhecer. Mas vamos fazer o seguinte: a gente vai se formar aqui, podemos prestar os nossos serviços aqui, isso é, ajudar no desenvolvimento do nosso país e posteriormente a gente fazer viagens. Estamos de feira de serviço, eu posso ir para Portugal, fico lá durante 1 ou 2 semanas, depois regresso. Mas só que a juventude não quer assim, quer mesmo morar lá e deixar o país assim, a mercê, fica mesmo muito complicado. E a questão que se coloca aqui é bastante interessante. Mas quem vai salvar Angola? Desculpa, é uma questão que eu penso que é importante fazer à juventude angolana. Quem é que vai salvar Angola? Quem é que vai salvar Angola? Quem é que vai construir os resorts? Vocês querem um Colombo? Quem é que vai construir um Colombo em Angola? Vocês querem de parques aquáticos? Quem é que vai construir parques aquáticos em Angola? O girafa não vai aguentar mais muito tempo também. Querem montanha-russa? Quem é que vai fazer isso em Angola? Precisamos de cérebro, precisamos de capital humano. E a juventude a sair assim, isto mostra um descompromisso com a pátria, que tal? Portanto, eu acho que precisamos de lembrar
que o que nós buscamos na Europa foi construído e quem construiu não está a usufruir agora. As pessoas que deram tudo para construir esses centros comerciais que vocês hoje vão, as estradas que vocês pisam, as pessoas que deram sangue, o suor e as lágrimas para fazer isso, não estão aqui agora a andar por ali, estão vocês. Então é preciso que tenhamos essa responsabilidade de trabalhar para a próxima geração, day after. É uma expressão inglesa, mas é trabalhar para o dia seguinte. Você planta hoje, você sabe, posso não saber colher, mas a geração vai colher e certamente os nossos... Eu acredito que ainda vou colher o que eu vou plantar. Sou jovem, né? Não, mas os nossos irmãos mais novos certamente vão colher coisas que nós não vamos colher, se calhar, com aquela emoção. Porque se nós começamos a construir um Colombo agora, e daqui a 20 anos está pronto, ou daqui a 10 ou daqui a 7 anos, o jovem de 10 que está a chegar agora a 12 anos vai aproveitar aquilo, e isso é importante. E é assim que se faz país na Europa. Mas nós não queremos isso, preferimos sair de forma irresponsável para os outros países, vamos sair, vamos aproveitar a nossa vida. E Angola que se arranje, né? E eu penso que neste ponto é importantíssimo ressaltar aqui os nossos pais fundadores, Odem Roberto, Jonas Savimbi e Agostinho Neto, que sacrificaram muito. E nós sabemos que estes senhores eram jovens muito promissores. Savimbi, jovem muito promissor. Neto, sabemos que Neto tinha um percurso internacional total, mas voltou para lutar. E voltou para lutar por quê? Porque era angolano. E não qualquer angolano, mas era um angolano com orgulho. Um senhor que era orgulhosamente angolano. Ele aqui não se muito simpático com Neto, mas reconhece essa qualidade como angolano. Portanto, os jovens têm que lembrar-se de ser orgulhosamente angolanos. Olhar e falar, eu sou angolano, bato no peito, eu sou angolano. E eu até queria referir, eu fui aos Estados Unidos um tempo atrás, fui lá para uma competição. E os Estados Unidos são mesmo assim como mostram nos filmes, tudo como mostra nos filmes dos Estados Unidos. E os jovens dos Estados Unidos são muito orgulhosos. Eles vão falar, eu sou americano. Primeiro é meu americano, segundo é americano, terceiro é americano. E eu penso que essa é a mentalidade que nós também devíamos ter aqui. Então você quando está na rua lá, em algum lugar, você deve pensar assim, não, eu no meu país tinha a quarta maior diamantífera do mundo, mina do Catoca. Eu faço parte do 7º maior país da África. Você sabia que na floresta do Mayombe, em Cabinda, nós temos 50 espécies endêmicas de aves? Ou seja, só em Angola, só na floresta do Mayombe, nascem 50 espécies raríssimas de aves. Você tem que olhar e falar que aquelas de Carangula são as segundas mais grandes da África. Então, há muitos factos que nos tornam Angola um país vaidoso. Ok, nem terminei aqui de elogiar, nosso país é muito vasto, então nós temos que olhar para aquilo que é bom e começar a investir. E sem jovens que possam fazer, não vamos. Eu estava no 1º de maio, Xará, e estava na Marginal, certo, e vi a estrutura que compreende o banco do BPC. Aqueles 2 bancos, eu falei, meu Deus, mas quem é que fez isso? Poças! É uma estrutura é uma coisa moderna, mais rústica, assim, eu li e falei, uau! Que bonito! Tenho a certeza que não foi um senhor de 80 anos que fez aquilo. Exatamente. Foi um jovem. E os jovens precisam de entender isto. É importante ser angolano e ser orgulhosamente angolano. Pronto, mas Xara, há um ponto aqui que nós não devemos deixar passar. A maior parte da juventude, uns preferem emigrar porque eles sentem-se desvalorizados. Muitos referem que a sua profissão, o trabalho que eles fazem, não é reconhecido e eles pensam que lá fora seria diferente, já que aqui no meu país não estão a valorizar o meu esforço, o trabalho que eu faço, de preferência emigrar, porque ficando aqui não estou a fazer nada. Eu acho que essa é a mentalidade de muitos, não é, que lhes faz com que vão emigrar. Pronto. Eu consigo sim perceber, porque temos de ser realistas. O nosso país atravessa momentos econômicos, sociais e políticos um bocadinho delicados. E muitas vezes nós somos aquele país, dizem uma expressão muito popular, Angola é dos vivos. Não sei se já ouviram isso. Angola é dos vivos. E muitas vezes o que acontece, somos todos micheiros, somos todos bisneiros, somos todos hustlers. Então acaba que nós vamos agindo no dia a dia, mesmo às vezes em ambientes corporativos como empresas, nós vamos agindo como se estivéssemos a fazer micha. Estamos a michar todo mundo a fazer um business. E isso acaba fazendo o quê? Quem trabalha bem, quem trabalha com excelência a rigor, parece que está a tentar sabotar os outros que estão na micha. E isso cria assim um sentimento de, primeiramente, opressão no ambiente de trabalho, desconforto, e depois a ideia de
que posso, eu só estou aqui a fazer e ninguém me valoriza e ninguém pode. Mas eu acho que isto é uma questão. Os jovens são muito mimosos, não acharam, sério? Os jovens são muito mimosos. Não aguentam a batida. Nós estamos a trabalhar, ainda nos pagam, ninguém está com katana na cabeça. Os nossos pais, xará, que andavam com as katanas dos brancos na cabeça. Não desistiram. Não desistiram, estão aí bem vividos da Silva, essa hora com grandes ocupações lá na Praia do Bispo. Para aqueles que tiveram olho para ocupar as casas da Praia do Bispo. E também, mas eu reconheço que isto é um ponto que tem que se melhorar também, porque nós temos que valorizar a juventude. E os nossos mais velhos por outra, eu até falei disso na Banda TV, que eu estava lá com a Rosa, no programa do Bom Dia Banda. E falávamos sobre como os mais velhos também precisam de aprender a ouvir um bocadinho os mais jovens, porque os mais jovens têm a tecnologia, têm a inovação, têm a modernização, não é? Que é fruto da globalização e da industrialização, na sua mão. E portanto, você vê muitas vezes uma tua tia de 40 anos, não consegue mais ver, se instala como isso. Isso é verdade. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? E vamos percebendo que eles têm essas debilidades e têm que admitir que, pronto, há mercados, por exemplo, o mercado de marketing digital, isso não existia há 10 anos. Não tem como um mais velho de 60 anos entender mais de marketing digital do que nós. Não tem como. Streaming não existia. Isso é verdade. Os mecanismos de streaming daquela época não são dessa época. Então, eu acho que há uma necessidade de, primeiramente, humildade. E aqui eu falo para os jovens, temos que ser mais humildes porque nós somos mais novos, temos menos experiência, mas também os mais velhos podiam ser mais flexíveis. E nós temos esse problema há muito tempo, xará. Os mais velhos em Angola não ouvem. Não ouvem, você pode ter razão e ter como provar, não ouvem. Sim, porque eles perante os mais novos nunca estão errados. E é difícil reconhecer o seu erro, fica complicado. É difícil reconhecerem os seus erros. Os jovens, os mais velhos em Angola, eles não ouvem. Mas eu acho que é mesmo, e eu até queria achar um ponto interessante que trouxeste, que é a questão de dizer-se assim, olha, vou me sentir mais valorizado no outro país. Realmente há países da Europa, como eu já disse, que eles estão preocupados em nacionalidade, jovens que lhes dão, que são cérebros, que são jovens brilhantes, ok? Nós temos muitos alemãos, húngaros que fizeram parte da história da filosofia e da essência moderna, que foram nacionalizados americanos, ok? E que têm descendências, por exemplo, Einstein nem é americano raiz. Não, ele tem descendência europeia e entre outros nomes também que têm esta faculdade. Mas ó jovem, você preto Angola, nunca pensa que em Portugal vais ter mais oportunidade, nunca pensa isso na tua vida, que você vai ter mais oportunidade em outro país que não tô, até pode ter mais oportunidade, mas não vai ser mais valorizado, porque o principal destes países é a mentalidade de quê? Primeiro europeu, segundo europeu, terceiro europeu, ok? E depois, você nem precisa dizer que você é angolano, você é preto. E eu sei que muitas vezes são assuntos delicados por conta do colorismo e o racismo, mas efetivamente acontecem e existem, ok? E depois nós não devemos ter essa vontade de querer ser reconhecido na caça dos outros. Eu percebo a ideia de que às vezes é difícil, o nosso país não é fácil, mas também não é insuportável, ok? Penso que também não é insuportável. Eu acho que podemos aguentar um bocadinho mais, podemos ser um bocadinho mais humildes, podemos ser um bocadinho mais pacientes com os nossos pais e mais velhos e podemos ensiná-los com calma e aprender também, porque eu acredito, Maria, que nessa luta quem perde são os mais novos. Isso é verdade. Porque os mais novos ainda precisam mesmo de afinar um bocadinho, de mexer um pouco naquilo que é a sua maturidade, porque os mais velhos, porque antes de existir os portugueses e aquilo que é legal, eu sou jurista, não é? Sim. E eu trabalho com direito positivo, que é a Constituição e normas infraconstitucionais, mas antes de existir isso, nós temos o artigo 7º da Constituição da República de Angola, que vai dizer que o costume é uma fonte legislativa e tem força vinculativa legal quando não contrapõe a dignidade humana. Para dizer o quê? O Soba diz, é mesmo lei também. Às vezes falamos muito bonito, talvez o Soba está a dizer, a lei reconhece a palavra do Soba como também algo que é legal. Então é para dizer o quê? Os mais velhos têm alguma coisa que os jovens também precisam ter e precisamos de ser mais inteligentes. E o inteligente, Xara, é aquele que consegue tirar a maior vantagem. Isso é verdade. E se eu como jovem percebi que se eu me calar, mesmo que às vezes tenha razão, eu aprendo mais. Então se eu me calar mais vezes, eu vou aprender mais e vou ser mais inteligente. Então eu vou ter a sabedoria do mais velho, vou ter a inteligência da nova geração, que é a modernização. Sim. E isso vai me fazer ainda maior, ok? E lembrar outra coisa muito interessante, que
que nós somos extensões desses senhores. O filho é a extensão do pai. E atualmente a juventude angolana é a extensão da juventude angolana passada. Então nós não podemos agir como se nós tivéssemos caído do céu, vim só assim, sou qualquer pessoa. Não, você não caiu do céu, você está aqui porque alguém teve contigo, alguém nasceu, alguém lutou para você ter paz e independência. Então nós não podemos tratar os mais velhos como se não fossem ninguém de importante a se ouvir. Então eu acho que os jovens têm mesmo que se humilhar o tempo que for, porque não adianta ser doutores. Eu acredito que pensas assim alguém, né, que tem um bom cargo aqui em Angola, abandonou o país, ser restaurado para ser garçom em Portugal. Sim. Não adianta, isto não é valorização, ok? E olha que lá fora eles fazem trabalhos que aqui não poderiam aceitar de fazer. Porque a maior parte dos serviços que estão à disposição é de construção, nós aqui chamamos de pedreira. A maior parte dos nossos jovens, muitos licenciados que vão para Portugal e não só, eles realizam esse tipo de trabalho de construção que aqui não aceitariam fazer, de pedreira. Viram garçons em restaurantes e não só, mas aqui não aceitariam fazer. E olha que lá fora em Portugal eles até nem têm casa própria. Eu conheço pessoas que estão em Portugal e eles me dizem o seguinte: aqui, olha, para ter uma casa é complicado. Tu até podes fazer o teu trabalho, mas às vezes tu vais estar numa casa em que já tem 2 a 3 pessoas, onde tu vais arrendar, tens um quartinho aí e é meio complicado. Se fosse aqui no teu país, tu até poderias ter o privilégio de ter uma casa só tua. Podes até arrendar, em questão de arrendamento, não é? Vais arrendar uma casa só tua. Não vais ter que partilhar uma casa de 2 ou 3 quartos com mais 2 jovens. E é meio complicado. Então, a nossa juventude prefere passar dificuldades lá fora do que aqui dentro. E é mesmo muito complicado. A nossa conversa está muito boa, mas agora vamos até a internet na interação com os nossos internautas que deixaram aqui inúmeros comentários e não podem passar por despercebido. Eu vou começar com Janil Kimbanza. Olá, boa noite, Janil. Ele diz o seguinte: Janil, na verdade o que leva muitos jovens a emigrarem são as políticas que temos aqui, infelizmente. Não são ainda as melhores condições. Prontos. O Janil também está certo. Pronto, Janil, mas quem é que vai criar essas condições? Se nós, porque eu percebo o que está a tentar dizer, mas políticas de empregabilidade, políticas de condições, nós tivemos agora uma revisão na Lei Geral do Trabalho, muito recente por sinal, que deixa o empregador quase que desamparado. Quer dizer, ser empregador está difícil, tanto que nós vimos que o mercado, o setor privado mudou de um regime que era de contrato de trabalho para a prestação de serviço, porque viu que a lei praticamente lhe deu todos os benefícios. Mas é importante dizer-se que quem que vai ter essas condições, porque para ser boas condições tem que ser uma boa economia, e se você que é economista está embora para ficar na Europa, então nunca vamos ter uma boa economia. Então é para dizer o quê? As boas condições que nós queremos é resultado das ações que nós vamos começar a praticar, ok? Consecutivamente, como jovens competentes, a exercer o nosso capital humano, o nosso cérebro, entregar o nosso cérebro a serviço da nação angolana. Só assim que vamos ter boas condições. Isso é verdade. Vamos dar sequência. Temos aqui o jovem Eurio Fernandes. Ele diz o seguinte: eu sou fã desta jovem, muito inteligente, muito para frente, Mariangana. Eurio, olha, o Eurio é um grande jovem, okay. Ele é líder de um projeto assim que vai espalhar-se por Angola. Ele é um grande jovem, um jovem promissor. Ele é um shout-out, um ralaback para ti, meu mano, estamos juntos. É um jovem excelente. Boa. Já agora saudações a ele. Temos aqui também a Maria Alexandrina Kimbanza, que diz o seguinte: primeiro ela diz que já estamos on e depois diz as Marias. Com quem diz saudações, porque ela também é a nossa xará. Como está, minha xará? Pronto, vamos dar sequência. Temos aqui o Willow. Ele diz o seguinte: se nós não fizermos a nossa parte como jovens cidadãos deste país, ajudando no desenvolvimento do país, ninguém mais o fará. Então, cabe a cada um de nós mudar de mentalidade. Willow, gostei de ti. Jovem, esse jovem dá para promover o ministro. Isso é verdade. Para ser ministro tem que amar Angola. Isso é para verdade. Ter cargo no público tem que ser apaixonado por este país. Quem não ama Angola não pode ter cargo no público, tem que sair. Willow, quando eu for ministra, você manda o currículo. É só mandar. A Xará vai te contratar. Vamos dar sequência novamente com o Eurio. Ele diz o seguinte: existe muitas formas de fazer por Angola. Eu, enquanto jovem, vou procurar ajudar e contribuir para uma Angola melhor, mesmo tendo pouco.
Eu acho que a mentalidade do euro é a mentalidade que os jovens deviam abraçar, ok? Devíamos olhar e dizer assim, com o meu bocadinho, eu vou fazer a minha parte. E o que é esse bocadinho? Não meter isso na rua. Não mija, não mijem, jovens, homens mesmo. É mais os rapazes. Porque as mulheres é meio complicado porque as moças não andam com Exatamente. panos. Então são os rapazes. É esse bocadinho do não mijar na rua, não ter lixo na rua, do saudar o mais velho, do ser paciente no táxi, do emagrecer às vezes para o outro poder também apanhar aquele táxi já está difícil às 16 horas no Benfica ou na Maianga. Então esse bocadinho faz sociedade. É respeitar a autoridade policial. É uma coisa que eu estava comentando a Maria estes dias, é que os jovens não têm mais respeito da farda. Os jovens não sabem o que é patente. E eu acho que a ideia que nós temos às vezes é que os polícias são arrogantes. Você não tem respeito. Não tem respeito, isso é verdade. Porque eu particularmente, eu vou dizer por mim, eu me sinto mais segura quando eu vejo um senhor de azul ao pé de mim. É outro sentimento. Eu acho que os jovens, por conta da corrupção que se instaurou, né, muitas vezes nas vias de trânsito, olham para o polícia já com despeito, quer dizer, são todos bicheiros, todo mundo quer almoço, gasosas, mas ainda assim, ter esse respeito por os funcionários da função pública nos bancos, tudo isso é sociedade, porque nos bancos sempre tem um maluco que vai começar a gritar, sistema foi, não estamos a tempo. Quando você é uma pessoa pacificadora, isso faz sociedade, e assim se transforma a sociedade. Pronto, isso é verdade. A minha Xará, vamos aqui às perguntas. Temos uma pergunta em carteira que diz o seguinte: quais são os setores mais afetados em Angola pela fuga de capital humano? Boa. Setores mais afetados em Angola pela fuga de capital humano. Eu penso que seja primeiramente a educação. Por quê que eu digo a educação? Porque quando nós não temos quem ensine de forma qualificada, vamos ter qualquer pessoa a ensinar. Para dizer o quê? O senhor não é formado em Direito, formou-se em Letras, mas como não tem ninguém de Direito competente, vamos pôr a ensinar Direito. Isso é verdade. O senhor não sabe Engenharia Mecânica, sabe Engenharia Agroeconômica, mas não tem mais nenhum outro engenheiro. Estuda só um bocadinho ali, vamos colocar. Então a educação, que é um dos setores basilares de qualquer sociedade, é um setor mais pela fuga de cérebros. E consequentemente a educação, sendo o setor basilar de todas as sociedades, vai afetar de forma gradativa todos os outros setores. Eu acho que um outro setor que sofre bastante, além da educação, eu acho que é primordial, se calhar também trazer aqui, passa muito pelo setor, não vou dizer, penso que é da saúde, da saúde também. Muito obrigada. Vocês sabiam que houve uma época em Angola que se nós só tínhamos 2 neurocirurgiões, um é ministro, que era a Silva Locutuca, e um outro senhor, num país de 30 milhões de pessoas, só tinha 2 pessoas, é complicado. Imagina se entra caso tipo de 3 pacientes que precisam de cirurgia, como é que fica? O que acontecia? Os enfermeiros tinham que se arrojar quando havia conclusões, quando havia questões de neuro. Tinha que ser um engenheiro, um médico que está lá no hospital há algum tempo a fazer esse tipo de cirurgias. Isso é muito arriscado. Muitíssimo. Isso é muito arriscado. Então, a saúde também é um setor muito importante. Como é que num país de 30 milhões depois vamos ter 2 neurocirurgiões, meu Deus? Isso é uma coisa muito grave. Então, a saúde e a educação são setores. Ele falou algum número, falou quais são. Pronto, sim, ele disse quais são. Não precisamos taxativamente dizer que são 10 ou 5. Número, olha, a educação e a saúde, por exemplo, setores muito afetados, muito afetados. E eu queria também citar mais um, que eu acho também que é importante, que é a construção civil. Porque nós temos que ter infraestruturas seguras. E muitas vezes nós vemos em Angola estradas que foram agora remodeladas, que não servem, estão já a sair, a descampar. E por outro lado, a fiscalização de alguns prédios na Baixa me preocupa bastante, ok? Porque na Baixa há prédios em muitas más condições, meu Deus. Eu temo para os meus irmãos angolanos, sinceramente. Tem que ter uma instituição responsável pela fiscalização disso. Tem mesmo que ver, isso está aqui há quanto tempo? Quem é que construiu? Ninguém sabe quem construiu. Tem condições de manter, tem condições de reabilitar. Não tem condições de reabilitar. Vamos valorizar as fases de outro lugar, vamos mesmo demolir o prédio, é melhor. A construção civil é uma coisa que em Angola, se calhar, depois nós temos muitas empresas estrangeiras aqui, o que me irrita profundamente, porque para mim o dinheiro de Angola tem que ser para os angolanos.
Então, estar sempre a dar dinheiro a pessoas, porque isso depois facilita a mincha. Porque o intermediário desses aqui vai ficar, vai de missa de 3 milhões de dólares, não estamos a falar de dinheiro pouco, milhões de euros, estás a ver? Por quê? Porque estamos a dar muito dinheiro a empresas estrangeiras de construção civil. E nós temos a Motopalo, temos, acho que tem alguma outra construtora assim muito famosa em Angola. Acho que a Motopalo é a que está a liderar há algum tempo. Então precisamos mesmo também de rever essa questão da construção civil, temos que melhorar. Sim, pronto. E olha que a minha Xará tocou num ponto bastante crucial, principalmente em questões de empresas estrangeiras aqui no país. A maior parte dos angolanos que trabalham nessas empresas, eles são mesmo desvalorizados. Quer dizer, eles fazem o maior trabalho, mas ganham pouco. Então, o estrangeiro é mais valorizado no nosso país em relação ao próprio filho. Porque se um angolano estiver em Portugal a trabalhar, ele nunca vai estar acima do nato de Portugal. Jamais, mas nós aqui fazemos diferente. E isso é meio complicado. E eu acho que essa política, essa questão tem que ser com os dirigentes. Porque eles é que são os responsáveis de colocar as coisas em ordem. Uma vez que eles não colocam, nós como filhos não temos como falar. Porque nós até podemos dizer, porque pronto, eu estou a trabalhar, mas o meu salário é pouco, vem aqui um estrangeiro, tem maior valorização em relação a mim. Pronto. Há casos que dizem ele é mais valorizado porque ele está mais especializado em relação a ti. O nosso irmão não está especializado porque às vezes nós não disponibilizamos, ou vocês não disponibilizam ensinos de qualidade. Mas quando falas de dirigente, estás a falar de quem? Do poder executivo, estás a falar da administração pública, dirigentes quem? Pronto, isso mesmo do poder executivo. Por quê? Primeiramente porque são eles que têm a bola toda, se assim posso dizer. Então, se eles é que são os responsáveis por delegar outras pessoas, então nós como pessoas singulares não temos como sair daqui e reclamar. Tem que ser mesmo alguém que já está lá, que pode colocar a questão na mesa para ser discutida. Porque nós vamos levantar, pronto, eu me sinto injustiçada porque estou a trabalhar muito e ganho pouco. Mas chegou um estrangeiro e ele está numa posição mais elevada em relação à minha. Pronto, eu não tenho um padrinho na cozinha, quem vai me defender? Pronto. Estas são questões sociais muito complexas e que têm que ser abordadas com cuidado, não é? Porque não trazem soluções fáceis. São mecanismos que têm que ser aqui desmistificados com algum cuidado. E é preocupante de facto o abuso do poder estrangeiro no nosso país. Eu comentava com a minha Xará antes de começarmos o programa, né, no back-off, sobre a cidade da China e como me preocupa que hajam jovens naquele ambiente que são levados por chineses e outros entes. Tivemos um jovem que foi queimado por um libanês. Olha, eu fico extremamente chateada com essas eu fico passada com esses acontecimentos. Porque eu me irrita muito tentarem mandar no meu país, porque eu não vou no país, porque eu gosto de mandar. Eu fico em Angola porque eu gosto de mandar, porque eu sei que eu sou nacional num país, posso mandar aqui. Sim. Mas não posso mandar em Portugal, ou sei lá, na Bélgica, então eu fico aqui. Mas eu acho que quanto à responsabilidade dos nossos dirigentes, é importante também trazer aqui que o nosso executivo precisa da ajuda, da nossa ajuda. Ok? Precisamos de lembrar que nós somos uma parte importante do sucesso do nosso país. Angola não vai ter sucesso só com o trabalho do presidente, precisamos também nós fazer a nossa parte. E quanto ao exercício da legalidade de Angola, muitas vezes nós não temos nem paciência para acessar os mecanismos legais para resolver alguns conflitos, porque os tribunais em Angola eles resultam, eles funcionam, podem demorar, mas funcionam. E pode dizer mesmo já que o tribunal em todo lugar demora. Ok? Há países mais certos, mas o tribunal por si tem algumas questões que tornam o tribunal burocrático. Eu penso que os nossos dirigentes, eles têm feito, não é? Até onde conseguem, podem melhorar, podemos todos sempre melhorar, né? Mas eu queria trazer aqui mais a responsabilidade para o cidadão. Informem sobre os vossos direitos com pessoas sérias, porque eu acho que os funcionários extra que têm aqui, porque muitas vezes, imagina, você está trabalhando numa empresa estrangeira, está a te abusar, mas te pagar 200 mil. Se você sair do estrangeiro para ir num em Angola, eles vão te pagar 50 mil, 60 mil. Então você fica humilhado. E nós temos o RH, nós temos mais advogados, nós temos mecanismos legais que nos permitiriam resolver esses problemas sem necessariamente atirar as culpas a alguma pessoa, não é? Eu acredito que o executivo deva, nem só o executivo, mas o executivo e o legislativo, não é, que é efetivamente a Assembleia Nacional, devam continuar
continuar, a criar políticas efetivamente que resolvam este tipo de questões e que favoreçam os nacionais. Mas eu li a lei e a lei favorece os nacionais. Ser nacional em Angola, a lei favorece muitos nacionais. A nossa lei é pro Angola. Só que a efetivação é que tem sido uma batalha, mas uma batalha que não é do presidente, é nossa como povo angolano, é nossa como sociedade angolana. E nós temos que trabalhar de mãos dadas com o Estado angolano, no executivo, legislativo, judicial, para efetivar todos os nossos direitos. E pedir aos jovens, que como falou muito bem a minha colega, falou sobre a questão da especialização, e muitas vezes nem é mesmo só porque é branco, temos que ser sinceros, nem sempre é porque ele é grande pessoa, às vezes é mesmo só porque ele é branco. Vontade da bofa, mas somos pessoas civilizadas, sim, não podemos partir para a violência. Nestes casos, vou-vos dizer uma coisa, os resultados falam por si. E uma coisa que eu lembro que uma vez um mentor meu disse-me quando tu tiveres competência, o emprego vai te procurar. Isso é verdade. O emprego vai te procurar. Então você tem que ter. Eu tenho um amigo que chama-se Alfredo Isaac. Vou-vos dizer, é um jovem terrível. Para ver, se ele não está satisfeito com o emprego, ele deixa, não lhe dói nada, porque ele sabe quem ele é. Exatamente. Eu acho que os jovens deviam adotar um bocadinho a mentalidade do Isaac, deviam começar a olhar para si como quem pode oferecer alguma coisa. Como você se conseguir, nós temos a Academia do Empreendedor, nós temos o INAP, nós temos algumas instituições públicas que oferecem cursos. Se você se capacitar, você consegue efetivamente ter o poder de dizer não quero. Sim. Não, agora eu acho que não vou avançar com esse contrato. Pode ser até que tem regalia X, mas eu não estou satisfeito, o meu bem-estar não tá assegurado, então vou sair. E eu sei que eu não vou passar fome, porque eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que eu posso oferecer. Então, quando o jovem não tem essa segurança, vai ficar refém sempre de aqui me dão subsídio de alimentação, aqui me dão não sei o que. Mas está a ser maltratado. Está a ser maltratado. E pronto, o jovem também não gosta de estudar. Queria mesmo falar sobre isso, Maria. Calma, vai já falar. Os jovens também têm a dificuldade em se especializar. A maior parte dos jovens são preguiçosos, não gostam mesmo de estudar. Pois. O problema é esse. Então, como é que tu queres ter um bom emprego se tu não queres estudar? Sim. Há uns que dizem porque não estudar, de preferência deixar para depois, eu prefiro trabalhar que é para fazer dinheiro. Só que o jovem esquece que realmente estudar tem sim idade. Tem sim idade e nós devemos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Então, se hoje tu tens a oportunidade de estudar, podes estudar e terminar. Só que o jovem, como é tão imediatista, ele quer ir trabalhar porque tem vícios. Se calhar quer comprar um iPhone, quer comprar roupa, quer exibir-se, quer sair, quer ir para eventos e não só. Então, eles deixam de se formar, que é para poder ir trabalhar. E trabalham como o quê? Em trabalhos muito pesados, que uma parte das vezes não têm tempo para eles próprios, ficam a fazer trabalhos esforçados e não resta nenhum tempo para eles. E fica mesmo muito complicado. Então, se a gente se formar devidamente, nós vamos ter o privilégio de dizer, pronto, eu não vou trabalhar aqui. Por quê? Porque eu me formei, eu sei. Eu sei que se eu recusar esse emprego, amanhã vai aparecer outro porque eu estou capacitada e por estudar. E tem outro ponto também que eu vou frisar aqui agora. O jovem só quer ser empregado, não quer empregar. Ok, não está para ser emprego. Tu, como te formaste, tens a tua habilidade, podes empreender. Já que não aparece uma empresa para te contratar, com a tua habilidade, com o que você aprendeu na tua formação, tu podes criar um empreendimento e vais empregar outros jovens. Sim. Estás a ver? A questão é essa, mas o jovem tão imediatista que não quer estudar. Mas tu sentes que essa questão de imediatismo é uma questão bastante interessante, mas sentes que Angola é assim ou Luanda é assim? Porque eu sinto que as pessoas depois confundem Angola com Luanda. E Luanda não resume Angola. Portanto, imagina um jovem de Luanda que tem as regalias que Luanda proporciona, porque é a capital e aqui vem coisas que não tem em todas as províncias, e um jovem de Malange que não tem a mesma regalia. Por exemplo, nós somos juristas. Sim. Um jurista de Malange, nós temos bibliotecas públicas aqui em Angola que não se paga para ir, mediatecas, lá às vezes não tem isso. Agora, ele está a estudar só com um livro, mas ele chega aqui e ainda dá surra no de Luanda. Isso é verdade. Que tem várias, não é? Vários mecanismos, vários recursos de aprendizado. E isto é preocupante. A juventude, não temos paciência. Não temos paciência. Mas tu sentes que a juventude tem feito? Não está a estudar, está a fazer o quê? O que é que eles têm feito?
é assim, por mim, eles não estão a estudar, mas estão aí a fazer os seus business. Ok. Junito Muniz. Isso aí, eles estão aí a fazer os business por quê? Porque eles sabem, hoje eu tenho um business confirmado com um fulano aí, eu vou fazer até às 12 horas, às 16 tem mais outro. E até o final do dia ele já tem um dinheiro aí que dá para fazer alguma coisa. Agora ele pensa, agora vou estudar, vou passar o dia todo na sala de aula, às vezes nem tenho dinheiro para o lanche e preciso de comprar isso, tá aí, já lançaram o último iPhone, fica complicado, os meus amigos já têm, as minhas amigas já têm, e eu fico como, vou ficar mesmo só a perder tempo na universidade, ao invés de trabalhar, tens que perder tempo sim, porque amanhã, esse tempo que você perdeu, vai servir de alguma coisa. Exatamente. E depois, eu falo de Junito Muniz e eu estava a pensar, porque as pessoas pensam que a universidade é só para dar dinheiro, isto é ridículo também. A universidade é uma escola da vida, é uma academia social. Você aprende, você desenvolve e sustenta competências sociais, você aprende a ser mais tolerante, você é cristão, você conhece aquele teu colega que é muçulmano, que não tem religião, ok? Você conhece, você é do Samila, aquela tua colega do Quilamba, do Talatona, você aprende a lidar com pessoas, você cresce enquanto indivíduo na sociedade. Então você não pode pensar, tu é para a universidade, tu vai ganhar dinheiro, isto é ridículo, é pobre. Sinceramente, é pobre, assim, a nível mental, uma pessoa que só pensa que a universidade é para ganhar dinheiro, não pode. A universidade é muito mais que isso. E realmente, Maria, nós conhecemos muita gente da nossa área mesmo que não trabalha em direito, que não trabalha como justiça, mas ele preserva aquele rigor. Por exemplo, no nosso curso português bem falado, a forma de se apresentar, você começa a conservar isso e leva para a tua vida, porque você vai aprender a colocar blazer, não só para ir para a universidade, você vai começar a perceber, não, a minha comunicação visual é importante, a forma como eu me expresso é importante. Penso que estes também são aspectos que você aprende em sociedade, em sociedade dentro da universidade. E outra também, a relação dos estudantes universitários, e não só com os professores em Angola. Você, se não sai pessoa passa, você tem duas opções a estudar em Angola. Ou você vira Moisés, o mais manso do mundo, ou você vai virar Moisés, só que antes de ser manso, quando matou o egípcio. Porque é um desafio social lidar com pessoas, ok? E quanto ao business, o business não substitui escola, irmãos. Amém? Amém. Que Deus esteja com vocês. O business, em nome de Jesus. Olha, crente é crente em todo lugar. Não tem como ficar sem Jesus. O business não substitui a escola. E eu queria falar mesmo, o discurso do Junito Muniz é muito perigoso. Todo mundo que concorda com ele é perigosíssimo. Dizer que a educação, né, não vale, a educação não vai valer no isto é ridículo. Isto não pode ser sustentado e nem pode ser apoiado de nenhuma das maneiras. Nem pode ser legitimado de nenhuma das maneiras. Há outras coisas que nós podemos concordar com o Junito. É verdade que não todo jovem vai conseguir estudar. Vocês podem empreender, como bem falou a minha colega, mas não diminuam a escolaridade, não desprezem a universidade, não desprezem a educação formal. É importante. É muito importante. Já agora eu vou recordar a minha xará, que queria falar sobre o abuso sexual. Intimidação. Boa, no ambiente corporativo. Eu acho que é bastante importante que nós nos lembremos destes fatos, porque enquanto mulheres jovens, eu acho que nós não podemos passar só assim. E vemos que há muitas jovens que passam por essas questões a nível nacional e internacional também. Acho que foram também para fora, muitas vezes têm essas dificuldades. E mesmo quando é estrangeiro, então pior. Porque há uma opressão muito maior só no tom de pele. Tu sentes mesmo uma impotência. E como mulheres, há muitos medos. Não querem ficar desempregadas, Sim. não querem perder as coisas, não querem nada. Elas só querem trabalhar, mas depois tem muito medo de se posicionar contra um potencial agressor ou abusador. E infelizmente muitas jovens sucumbem mesmo cedem, né? Dão-se por vencidas e vão envolvendo-se com estas pessoas. Isto não é só no ambiente corporativo, mas mesmo nas universidades. Sim. E falo isso com muita tristeza. E olha que às vezes essas pessoas que sofrem os abusos nem conseguem se prontificar. Vai queixar a quem? Vou que falar com quem? Porque o professor, você não tem provas. E às vezes se tu tiveres até alguma conversa, ainda és bandida. E então acho que é uma questão também que se deve ser analisada sempre, ok? Nós temos uma cultura que está a crescer muito, nós vimos o caso da Belma. Estas coisas têm que ser coisas de nos fazer chorar. Nós temos que chorar com a Belma, nós temos que ficar tristes de verdade.
ok? Não podemos ser pessoas que olham para esse tipo de casos, atrocidades, Maria, e ficamos como se fosse uma coisa normal. As meninas menores de idade têm sido vazadas intimamente. Nós estamos só a olhar enquanto sociedade. O tsunami sobe num palco e fala que vai violar pessoas. Nós estamos só a olhar. Isso tem que parar de nos. Isso tem que parar de ser normal para nós. Estamos muito familiarizados com o estupro, com a violação. Estamos muito familiares. Nós temos tido casos de meninas que são endereçadas pelo próprio pai. E é complicado. E muitas das vezes esses casos nem são levados a sérios. Pronto, perante as câmeras vão falar alguma coisa, mas depois não falam nada. Vê só. Maria, a mãe da Belma está com gosto, teve um AVC com o vídeo que ela viu da filha. Isso não é uma brincadeira. Complicado. Muito complicado mesmo. E nós não estamos a levar a sério. Como é que vamos ter um país mais desenvolvido com esse tipo de acontecimentos? E que muitas das vezes pessoas que estão capacitadas para resolver essas situações não fazem absolutamente nada. Penso que às vezes uns não fazem porque não aconteceu com alguém da família dele ou alguém mais próximo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas nós não devemos ignorar esse tipo de acontecimento. Quando você está falando do ponto de vista, achas que nós somos muito tribais em Angola? Eu não acho, eu tenho a certeza. Tribais? Sentes que até os órgãos competentes são tribais em Angola? Pronto, eu não vou falar sobre eles, é mais sobre nós como cidadãos normais, né? Entre nós há sim tribalismo e não poderia existir porque somos todos irmãos. Como é que fica? Não, mas eu sou Bibundo, você é um mundo, sou Bibundo. Oh, é complicado. Você é um Nangela. Não. Você que Congo, eu sou um mundo. Prontos, mas a questão é essa. Há pessoas que não conseguem separar tudo isso. É um só povo sim, uma só nação, mas nós aqui como os próprios povos não conseguimos fazer diferente e isso não é nada bom. Nós somos todos irmãos e devemos nos apoiar. Eu falo Kimbunda, a minha xará se calhar fala Lingala, o fulano fala sabe-se lá o quê. Nós devemos sentar e nos unir. Que tal aprender a falar também Lingala? Que tal tu aprenderes a falar também Kimbunda? Fica uma coisa bonita. Só queremos aprender o inglês, o francês. Acima de tudo, Angola. Angola no peito, Angola aqui hoje e amanhã Angola. Acima do Vibundo, do Ambundo, do Kikongo, do Choca, do Nangela, é Angola. É isso. Acabou. É isso e nada mais. É isso. Então Acima devemos valorizar Angola. o que é nosso. Exatamente. E eu penso que esta questão que tu colocaste é uma questão bastante interessante. Por quê? Porque muitas vezes isso nem são nas esquadras, mesmo nas divisões privadas. Você vai falar da sexo sexual de um professor. Fizeste o quê? Ainda tiraste quanto? Sim. Quer dizer, ainda te põe à prova, você é vítima, ainda te põe à prova. Quer dizer, é uma coisa, então, imagina numa delegacia em que se você não tiver marcas físicas de agressão, marcas de sangue, que você foi. Se não houver uma evidência no momento, não, ela realmente passou por isso. Ainda vão te pôr à prova. E olha que ainda. Sim, é verdade. E a pessoa ainda fica numa situação complicada. Quer dizer, ela já vivenciou um episódio ruim da vida dela e ainda tem que ser submetida a inúmeras dúvidas. Será? Às vezes você é quem assediou, como se calhar ele não deu o que tu querias, por isso que estás a vir aqui a denunciar, fica meio complicado. Por isso é que muitas das nossas irmãs às vezes preferem ficar no silêncio do que denunciar. E assim não vamos a lado nenhum. Tivemos um caso de uma menina há algum tempo atrás. Eu não sei se tu te recordas, mas na pandemia, que há umas páginas que se chamavam Organizando o País, elas perguntavam sobre relacionamentos de famosos que se escondiam, mas também teve um caso de denúncia sobre um grupo de rap, outra coisa, explodiu uma coisa assim parecida. E depois, a coisa de 2 anos, uma menina também fez um vídeo a dizer: olha, fui estuprada por um amigo do meu ex, não sei o quê. Vou dizer uma coisa, estes crimes têm prescrição legal, têm 1 ano para denunciar, ok? Então, denunciem, vale a pena denunciar, provem, tragam testemunhas, façam a vossa coisa valer a pena, porque não é fácil. E recentemente eu tive acesso a uma história de uma jovem muito triste, que conheceu um jovem, né? E eles envolveram-se, mas depois terminaram, ele não aceitou. E foi a casa dela, estuprou-lhe e lhe agrediu fisicamente. Jesus. E sabe o que ele disse? Não vão me fazer nada porque eu sou filho do X. Vê só. E não lhe fizeram mesmo nada. E assim como é que é outra? Fica complicado. É muito complicado, mas não estamos. Isso são questões que acontecem, mas lembrem-se, nós queremos mudar esse país e só podemos mudar esse país tentando. Então vamos na delegacia. Tenta. Sabem o que eu estou a fazer? Eu escrevo mesmo cartas.
As instituições privadas e públicas escrevem mesmo carta, quero me encontrar com o ministro, escrevo carta. Eu escrevo carta, vou mandar cartas no ministério até que o ministro me receba. Vamos tentando e vamos conseguir, ok? Vamos fazer as coisas valerem a pena. Bom, nesse caso devemos ser persistentes. Então vamos novamente aos comentários, que aqui ainda tem coisas boas. Temos a Bianca Valentim, que diz o seguinte: minha colega do Parla. Bianca, minha delegada, como está? Um ralabeco para ti, minha delegada. Olá Bianca, boa noite. E ainda o Willow diz o seguinte: políticas boas até tem. Sim, eu sim. acho que o problema é a prática das mesmas. Sim. Tu tens certo. Concordo contigo. Eu li a lei angolana. Eu estava a dizer, favoreços nacionais. É uma, Angola na lei é uma coisa tremenda. É um país de primeiro mundo. Passo o termo. Mas pronto, é isto. Precisamos de aplicá-las. Vamos ter que efetivar. Só que difícil, né? É difícil, mas pronto, vamos dar aqui sequência. Ela diz o seguinte, ainda o Willow, nós precisamos de jovens que pensam Angola a crescer, que tragam soluções para ser utilizadas como políticas para o desenvolvimento. Tu estás atento e estás certo. Vamos ainda dar sequência com o Éurio Fernandes, que diz o seguinte: eu me pergunto sempre isso e eu penso que quem vai mudar Angola é os jovens. Mas em parte a culpa está nos sonhos que muitos influenciadores vendem em muitos jovens angolanos. Isso é verdade. O Éurio, ele frisou num ponto muito crucial. De que maneira? A maior parte de nós, os cidadãos angolanos, né, temos aquela vontade de querer trabalhar e às vezes falamos com o responsável da empresa e pronto, ele vai nos vender um sonho que daqui a alguns meses vou te colocar a trabalhar na empresa X ou Y. Às vezes eles dizem, tens que dar X, a pessoa vai fazer o pagamento para poder ter a vaga do emprego. Ele paga e muitas das vezes nem sequer tem o trabalho e ele não tem aonde ir reclamar. Quer dizer, são pessoas que já têm dinheiro, mas ainda roubam daqueles que não têm nada. Contrato de promessa, abre o seu código civil, ok? Vai pesquisar assim, contrato de promessa. E investiga esse instituto, porque é um instituto que existe e quando alguém te promete o trabalho e há um contrato assinado, mesmo que ainda que é verbal, e há esse tipo de sinal como algum pagamento financeiro, algum avanço, é importante que essa pessoa faça cumprir. Mas o Hélio também trouxe um ponto, ele falou de influenciadores digitais, penso que era o que ele queria dizer. Sim. E nós temos agora nossos grupos de luxos, né? Grupos de rap que falam de ostentação e nós temos jovens, mas ao passo que existem esses jovens, também existe o Rapsia, que é o rap assim mais do gueto. Eu particularmente gosto muito de Rapsia, ok? Porque eu sou o meu rapper favorito, eu gosto muito. E eu acho que nós não podemos privar a liberdade de expressão das pessoas. Eles têm a vida que têm, falam daquilo que eles vivem ou não, isso é uma coisa muito pessoal, porque a arte dá essa liberdade. E eu realmente sou uma pessoa que aprecia muito a arte, então eu não posso deixar de dizer, olha, não, eles falam daquilo que eles entendem falar nas suas músicas. Eu acho que o ponto não é só a vida de luxo que eles vendem, mas é a forma como as pessoas recebem isso. Porque sinceramente, a Amália não vai abrir o seu Instagram para dizer, olha, hoje correu o meu dia mal, estou mal. Não. As pessoas colocam no Instagram uma parte boa das suas vidas. E quem vem numa vida de luxo? Será que as meninas do game de luxo, as do game, né? Como chamamos, a prostituição de luxo em Angola, o game, elas você vai para o Instagram, Dubai, Europa, Louis Vuitton e Gucci. Você olha para aquilo, você sabe que o fundo daquilo é mau. Você tem que ter consciência de julgar, não, olha, isto não está certo, não vou seguir. Só que as meninas vão se enganando. É que ela é muito empoderada, ela é que é muito confiante e vão se ludibriando com a imagem destas pessoas que nada têm a oferecer à sociedade. Então eu penso que não é necessariamente sobre aquilo que eles vendem, mas é sobre como as pessoas consomem. E eu acho que uma coisa que me incomodou muito há um tempo atrás, Chara, foi a questão das bets. Elefante bet. Olha, patrocinem só, por favor, mandamento, não tem nada a ver com eles, é a minha opinião pessoal. Eu sou cristã e não apoio apostas, mas não é por causa disso. Vocês podia ser que se desse o caso de se até legalizar, só que o povo angolano não está preparado emocionalmente e cognitivamente para receber isso. Isto é levar o povo à destruição de alguma maneira, porque é um sonho que estão a lhes vender, que eles não têm discernimento para dizer não. Então, é a mesma coisa que acontece com os influenciadores. Não é sobre eles venderem. O Instagram é uma rede de todos. Cada um posta o que quiser no Instagram, no TikTok. Mas as pessoas que não têm conhecimento, não têm sabedoria, não têm entendimento, para poder começar a fazer distinções, dizer, olha, melhor não, olha, não, isso aqui não é bom, aquilo não é bom, aquilo não é bom. E só por conta disso é que pessoas, que há muitas senhoras de idade que abrem live para falar mal da vida dos outros.
estas senhoras têm palco porque a voz que lhes ouvem. Então o povo nem sabe discernir. Nós temos influências de grande porte, entre algumas aspas, que toda a carreira que fizeram é a falar muito da vida dos outros e são reverenciadas, mãe grande, não sei o quê. Isto aqui mostra uma mentalidade, não é medíocre e pobre, não é pobre. Precisamos de combater essas questões na raiz. O povo angolano tem que começar a aprender mesmo da base. Olha, não faz isso, faz assim, isso é bom, isso não é bom. E depois podemos, se calhar, trazer aqui as questões de influências, porque sinceramente agora me ocorrendo, quem é que poderá vender uma vida que você não sabe que veio do game? Você consegue perceber que isso aqui não está certo, alguma coisa está errada. Ou algumas pessoas que têm alguns privilégios. Irmãos, lembrar que nós não podemos assim, perseguir pessoas que fazem parte de regimes. Por exemplo, se o teu pai é ministro, né? A culpa não é tua, nasceste na família, não é um problema. Mas é importante que nós saibamos como povo discernir, né? Olha, aquela pessoa tem algum privilégio que eu não tenho, tendo, então não tem como comparar, porque já é disparidade. Aquela pessoa tem uma escolha que eu não fiz, porque há meninas que escolhem se prostituir, há meninas que escolhem se prostituir. Então se você tem que escolher se prostituir, tem que haver um tempo quando eu escolhi me prostituir, a disparidade de escolhas. Então o povo angolano é que tem que rever a sua mentalidade. E isto vamos fazer. Nós temos paciência para educar o nosso povo. Nós amamos esse país. Eu ainda acho que devíamos criar condições de organizar mais palestras, não é? Para conversar principalmente com a nossa juventude, porque a maior parte das vezes eles procuram seguir mais conteúdos que são negativos, porque eles acham que pronto, a tia fulana está a aconselhar isso e aquilo, eu também vou implementar. A cicrana está a dizer que eu não devo ter só um namorado, porque se eu tiver um namorado eu vou estar a perder, então ao invés de eu ter um namorado, se eu tivesse 2 estaria a ganhar, porque eu poderia me organizar e muito mais. Eu acho que nós tínhamos que ter pessoas, não é, capacitadas para criar maneiras de ter debates com a juventude, não só nas escolas, também nos bairros. Nós mesmos é que devemos criar soluções. Olha, que é para poder modificar a mentalidade do tem um projeto chamado Cudilonga, e o Cudilonga é exatamente sobre conversar com os jovens. Precisamos que os jovens eles entendam que precisam de ouvir, e agora vamos ter uma série de palestras em algumas universidades e com o tema o que os jovens precisam de ouvir. Então precisamos realmente conversar com os jovens. E o Cudilonga está aqui exatamente. Cudilonga significa em Kikongo, Ombundo, significa caminho. Então nós precisamos de percorrer o caminho do conhecimento. Esse é o nosso slogan: no caminho do conhecimento construímos a pátria. E é exatamente sobre isso. Então sigam o Cudilonga 2025 nas páginas oficiais, no Instagram, no TikTok. Também temos página no TikTok. E posteriormente se calhar teremos YouTube, mas por agora estamos nessas 2 redes sociais e vamos fazer acontecer, porque acho que os jovens precisam mesmo de ouvir e precisam de várias experiências. Eu por acaso tenho uma pessoa muito próxima a mim, que é o Roland, e o Roland ele tem a jornada, e a jornada também, ele ainda não operou em Luanda, mas ele esteve no Lubango, esteve no Namibe, porque Angola não é só Luanda. Tem que acabar com essa mentalidade. Ele esteve no Lubango e esteve no Namibe, e ele encheu sala de jovens, foi a conversar sobre os jovens, sobre reflexões, a trazer algum conhecimento, e ele tem muito para oferecer nesse sentido. Eu tenho um amigo, Isaac, ele pode me encontrar no Insta como um monólogo. Ele fala de temas sociais com pessoas muito bem posicionadas, mas mais velhos, e vai falando, trazendo uma perspectiva juvenil, questionando. Então, há uma gama de jovens que está efetivamente a tentar falar, só que está bem homem. É complicado. É muito complicado. Muito difícil, pá. Pronto, vamos aí às nossas redes sociais. A Bianca está atenta e ela diz o seguinte: o que leva muitos jovens a ir atrás de um emprego sem priorizar os estudos são mesmo as dificuldades financeiras que muitos passam. Porque a academia nos dias de hoje exige meios financeiros. E a Bianca até é minha delegada, por acaso, e nós vimos muitos colegas a mudarem de turno para ir para a noite, para poderem trabalhar durante o dia. E nós estamos agora no nível, pelo menos do nosso curso de juristas, nós estamos com muitos concursos públicos dos tribunais, então muitos colegas estão a tentar para ver se conseguem pelo menos aquele dinheiro para sustentar a nossa formação. E é verdade, porque nós, por exemplo, dos juristas mesmo, olha, eu quando comecei, eu via uma expressão muito comum, muito popular, que dizia assim: direito é para os ricos, por causa dos livros. Porque, por acaso, é mesmo muito caro. Eu, em particular, eu no ensino médio fiz econômica e jurídica.
Então, na época, o meu professor de Direito, ele já obrigava que nós tínhamos que ter o Código Civil. Lá para 2018, o Código Civil estava no valor de 4.000 kwanzas e a Constituição da República de Angola estava a 1.500 kwanzas. Agora, quando... Calma aí, vou chegar. Porque quando eu comecei, estava nesse valor, 4.000 kwanzas, o Código Civil e a Constituição a 1.500 kwanzas. Já a finalizar o ensino médio, isso já... Em 2020, tudo subiu. O Código Civil, que na altura havíamos comprado a 4.000 kwanzas, subiu a 9.500 e a Constituição, que era 1.500 kwanzas, subiu a 5.000 kwanzas. E fica meio complicado. Muitas das vezes existem sim jovens que querem estudar, mas o problema é os meios financeiros. Como é que eu vou pagar a minha universidade? Isso me fez lembrar 2 jovens que eu vi parar de estudar durante o meu percurso acadêmico. Jovens, olha, eu lembro-me que na altura o primeiro jovem só no primeiro ano e a propina subiu e ele não tinha como pagar. Meus colegas falavam, vamos contribuir para pagar para ele, porque ele era um jovem excelente. Graças a Deus consegui uma bolsa para muita gente. Amém. Mas não é fácil. Isso, e essa questão que a Bianca trouxe sobre o trabalho e sobre o sustento acadêmico é bastante interessante e pertinente. Eu acho que tem que se ter em conta, Bianca, realmente. Pronto, então a Bianca está certa, a Bianca está atenta. E eu acho que os responsáveis por essas instituições deveriam também velar pelo bolso de cada um, porque normalmente como empreendedores, não é? Pessoas que vão empreendendo, ele tem que saber se vai disponibilizar um produto, ele primeiro tem que fazer um estudo de viabilidade. Pronto, a população daqui é de baixa renda, então ao invés de eu vender esse produto a 5.000 kwanzas, que tal eu vender a 1.500 ou 2.000 kwanzas? Para que mais pessoas possam ter acesso aos serviços. De tal forma, eu sou de opinião que as escolas também deveriam ser assim. Principalmente as universidades. Os preços são exorbitantes, não deviam. Às vezes tem estudantes que para poder fazer uma prova não conseguem fazer o pagamento da mensalidade, ele perde. Se não fizeres o pagamento da mensalidade, tens o exame. Se não fizeres o exame, tens o recurso. Se perderes o recurso, ainda tens o exame especial. Se perder o especial, tens já o último, que só se faz no último ano, que é o extraordinário. E tem universidades que uma prova está a 74.000 kwanzas, isso é muito dinheiro. Ou ele vai preparar o dinheiro para pagar uma prova, ou vai pagar a mensalidade, ou vai fazer sabe-se lá o quê. Por isso é que a maior parte dos jovens, uns até desistem mesmo de estudar. Não é que ele não quer estudar, mas não tem meios financeiros. E fica mesmo muito complicado. Então, nós como donos de instituições devemos pensar também naqueles jovens que não têm possibilidades financeiras de pagar uma universidade no valor de 40.000 kwanzas, 50.000 kwanzas e facilitar também o processo de ensino. A meta é exatamente nestes termos, é que nós, na verdade, nós consigamos oferecer bolsas. Okay. O Codilonga, ele a longo prazo, ele vai sustentar jovens academicamente. Esse é o nosso plano. Nós queremos impactar, não só falar, mas fazer. Tá fazer, mesmo assim. Nós queremos pagar. Queremos criar escolas comunitárias. Nós estamos a ser muito alto. É um projeto que vale a pena ser acompanhado de perto. Ok, foi para ser acompanhado de perto. E estamos a ser muito alto. Na verdade, nós temos mesmo que ter, o setor privado tem que começar mesmo a fazer isso. Eu vi que a Budiva, há um ano, por exemplo, usou 10 bolsas, a Budiva. Okay. E vejo já mais bancos a fazerem, a Fundação BAE também tem feito isso. Então, o privado também tem que se aliar ao Estado nessa luta, né, contra a falta de literacia, de forma geral. Olha que a doutora Maria e o seu elenco tiveram uma ideia magnífica. Isso é um projeto que eles têm em carteira. Penso eu que pessoas que estão bem conceituadas no país, pessoas que têm capacidade de ajudar nesse projeto, deveriam apoiar essa causa, porque são jovens que tomaram essa iniciativa que podia muito bem ser vossa e vocês não tomaram essa iniciativa. Então, é um projeto que deve ser abraçado. Obviamente que se calhar precisa de apoio, vocês aí do outro lado que têm possibilidade de ajudar financeiramente e não só, eu acho que deveriam abraçar essa causa. Já agora a minha Xará vai ter a oportunidade, não é? De deixar aí não só o contato, mas falar mais sobre o seu projeto. Caso alguém aí do outro lado queira juntar-se a essa causa e fazer algo melhor pelos angolanos. Olha, boa. O Codilonga
Agora, a minha colega, esse tema aqui, olha, ela já estava esperando esse tema. Que ela disse, os jovens vão ter que me ouvir, então ela só veio aqui para vos descarregar, então entenda a minha chora aqui. O Codilonga tem uma secretaria própria, ok? O Codilonga tem funcionários, mentira, não são funcionários, mas são voluntários angolanos muito orgulhosos. O Codilonga tem como número de secretaria o 952 579 319. Volto a repetir, 952 579 319, que é a Secretaria do Codilonga, e quem quiser entrar em contato para saber mais do projeto é só acessar esse número. E o Codilonga surgiu da necessidade de quê? Muitas vezes nós jovens, nós temos vontade de fazer, de falar, de competir, e eu tive uma experiência a nível internacional, porque eu fui a uma competição americana, estive nos Estados Unidos a competir. Para mim aquilo mudou totalmente a minha perspectiva do mundo e de educação. E eu não posso ter aquele tipo de experiência, e ver os meus irmãos aqui não têm qualquer tipo de estímulo educacional, estímulo de competitividade saudável a nível da academia. Então eu engajei nisso e criei o Codilonga. O Codilonga tem um logotipo muito bonitinho mesmo, que é, eu até vou mostrar aqui a minha xará. Certamente ela vai gostar muito. Sim, e vocês aí em casa também terão a oportunidade de ver, porque depois o meu colega aí da produção vai passar ele aí. O Codilonga está aqui o nosso logo. Ok, é chique, e é mesmo bonito. Tudo angolano, as cores são as cores da bandeira de Angola. Acho que o meu colega, o meu colega tem que passar aí para o pessoal ver e agora pode ir explicando. Então como vocês podem ver, nosso logotipo tem uma casa, não é? E nessa casa tem uma mãe a ensinar o seu filho o caminho. É para dizer o que? Nós vamos aprender o caminho e vamos percorrer juntos o caminho do conhecimento, e no caminho do conhecimento vamos construir uma Angola melhor. Então o nosso slogan é: no caminho do conhecimento construímos a pátria. Então o Codilonga é esse projeto que veio para revolucionar a juventude angolana, revolucionar a educação em Angola. É um projeto que tem como fundo amor patriótico, valores acadêmicos científicos, e na verdade tem como fundo orgulhar, não é, os jovens, enriquecer os jovens. E quem passa pelo Codilonga, ele tem um título especial, e esse título é Herdeiros do Saber, porque assim que você percorre o caminho, você tem que ganhar alguma coisa, e esse ganho, né, que nós efetivamente passamos a ter, é a herança que nós ganhamos, e essa herança é o conhecimento. Então você já não é mais um simples angolano, você é um angolano que é também herdeiro do saber. Então, portanto, o Codilonga é esse. Nós estamos no TikTok como Codilonga 2025, nós estamos também no Instagram também como Codilonga 2025, e na DM estamos sempre. A Secretaria do Codilonga está aberta, não 24 horas, mas até às 21 nós estamos a receber mensagens, e pronto, estamos lá para o que precisarem sobre o nosso projeto. E o Codilonga faz parte de um projeto maior, que é o Angolano com Orgulho, e esse projeto vai ser lançado já ainda esse mês ou no próximo mês, que é um projeto que fala exatamente sobre isto: orgulho patriótico. Angola é dos angolanos, esse é o nosso slogan, e vamos lutar para que isto se faça sentir todos os dias daqui para frente. Angola é da juventude angolana, Angola é de quem carrega a mão angolana nas suas veias. Boa, então é um projeto magnífico, e eu convido a todos vocês a juntarem-se a esse projeto, fazer Angola por Angola e para nós os angolanos. Devemos sim apoiar os nossos irmãos que não têm possibilidades de pagar os seus estudos. Uma vez que tu fizeres o bem, amanhã também alguém fará, não por ti, mas pelos teus filhos, por alguém próximo a ti. Então não devemos só pensar em nós ou nos nossos familiares. Devemos pensar em pessoas que realmente precisam também do nosso suporte financeiro. Não só financeiro, também emocional. Nós estamos aqui para isso. Você que é psicólogo, podia também disponibilizar algumas palestras. Juventude, os jovens estão frustrados, estão aborrecidos, então precisam de pessoas aí que é para lhes motivar, para mostrar que nem tudo está perdido, que ainda há esperança, que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Nós já estamos quase a terminar, falta bem pouquinho. Já agora eu vou repetir novamente a você que não segue o nosso canal, no YouTube é Home Life TV e no Facebook Home Life CD Studio. Vão partilhando para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso programa, e deixar aqui também o seu parecer e fazer também a sua recolha de conhecimento. E a todos vocês que nos acompanharam desde o princípio até agora, o meu muito obrigado. Nós estamos atentos
às vossas mensagens, não é? Ao vosso contributo, vê-se que são jovens que estão preparados não só psicologicamente e também têm muito que é para dar, não é? Para o nosso país, e vamos cancelar aquele projeto de emigrar. Vamos ainda fazer aqui por Angola e depois vamos lá fora viajar por 1, 2 ou 3 semanas e depois vamos regressar aqui. Vamos regressar e a doutora vai aproveitar, vai deixar as suas redes sociais. Sim. Caso alguém queira entrar em contato com a doutora, aproveite. Antes de deixar as minhas redes sociais, eu não podia sair daqui sem referenciar o amor da minha vida, Jesus. Ok, amém. E família, eu amo esse homem, eu amo, é o amor da minha vida. Amém. É o amor da minha vida, eu não consigo. E se eu hoje sou uma jovem que ama Angola, é porque Deus olhou e falou: filho, eu vou te mostrar o favor que eu tenho nesse país. Eu vou te mostrar as maravilhas que eu guardei, porque Angola é um povo muito abençoado. Isso é verdade. O povo angolano é um povo muito abençoado. E vou dizer uma coisa: Angola na África tem fama. Vocês não sabem que nos chamam de americanos da África. Você vai dizer uma dica só assim. Não, somos americanos da África. Somos americanos. Os americanos andam muito assanhados connosco. Mas eu queria só dizer que se eu tivesse que desejar uma coisa a Angola, eu não desejaria se calhar um outro presidente, não desejaria se calhar um outro regime, eu desejaria Jesus, desejaria mais o amor de Deus nessa nação. Então, você jovem hoje, você pensa: não, o que eu posso fazer depois de ver esse podcast? O que é que eu posso fazer que vai impactar, que vai mudar Angola? Eu queria te dizer que se você hoje entrar no teu quarto e orar por Angola, essa tua oração vai fazer diferença. Creia somente nisso. Angola, mais do que só agir de qualquer maneira, precisamos de pessoas que orem e intercedam por esse país. Deus tem alguma coisa para fazer aqui. Então, orar por Angola muda tudo. Muda tudo. Então, amém. Eu desejo muito de Deus para as vossas vidas e que se você não está perto de Deus, se aproxime. Vale a pena amar a Deus. E já falando do amor da minha vida, esse Deus que eu amo, Jesus. Meu nome, Espírito Santo, meu melhor amigo, eu amo o Deus que eu sirvo. Passando esta fase, as minhas redes sociais são Ngana, é _Ngana, e no TikTok eu respondo por 2 nomes: Jesus Te Ama, que é a minha conta onde eu falo sobre assuntos cristãos, e Angolano com Orgulho, que é a página oficial do projeto também, onde eu falo sobre assuntos mais políticos e sociais. Mas em qualquer uma dessas páginas eu respondo, eu mesma respondo, não há nenhum terceiro. E pode entrar em contato comigo, não deixo o meu número por uma questão de privacidade, mas se alguém puxar, efetivamente estarei aberta a qualquer participação, a qualquer projeto, tudo por Angola, não é? Acima de Angola sou Deus. Amém, estamos aí. Estamos aqui. Pronto, a nossa doutora falou e muito bem dito, já deixou aqui as suas redes sociais. Caso alguém queira alguma informação concernente ao projeto, é só deixar uma mensagem que a nossa doutora caríssima jurista Maria Ngana, ela estará disponível para responder. Pode até não responder agora, mas amanhã ela vai responder, ou daqui a algumas horas. Então é só vocês não desistirem e irem atrás daquilo que vocês realmente querem. E se vocês querem, se vocês têm vontade, devem ir atrás. O nosso programa está muito bom. Já agora temos aí o nosso IBAN em rodapé. Para você que quer deixar uma oferta, está à vontade. Não se esqueça que o nosso canal no YouTube é Home Life TV e no Facebook Home Life Set Studio. Um tema bastante pertinente. Espero que você em casa tenha conseguido aprender alguma coisa, tenha conseguido chamar a vizinha, o irmão, o primo, que é para poder acompanhar também o programa e também poderem trocar ideias e saber que realmente Angola precisa da juventude que está a se formar aqui, porque nós estamos a formar a juventude para quê? Para o estrangeiro ou para aqui? Estamos a formar para aqui porque nós precisamos de colocar o nosso país também no auge. Assim como a América e outros países estão num patamar mais alto, nós também queremos ver Angola num patamar muito elevado. Para isso nós temos que trabalhar, nós temos que nos formar verdadeiramente e temos que fazer mais por Angola, por nós angolanos, porque nós devemos bater no peito que somos Angola e respiramos Angola. Opa! Eva! Fechamos o programa. Também já estamos na hora.